Bom dia, oitavo ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Vamos dar continuidade aqui ao nosso, ao nosso trabalho dentro da arte voltado para a importância e a valorização da cultura indígena e a sua transmissão de conhecimento, tanto conhecimento visual, artísticos, entre outros, presentes na nossa sociedade. Agradeço o momento aqui, uso esse momento também para agradecer sobre a live de semana passada. Os meninos participaram muito bem, gostei muito, foi bem proveitoso a nossa revisão, a nossa discussão. Então, espero que as próximas vão melhorando cada dia mais, que o maior número de pessoas estejam participando para que essas discussões que nós estamos fazendo nessas lives, que esse é o meu propósito, meu objetivo seria esse, discutir o tema, discutir aquilo que já foi trabalhado nas videoaulas, ok? Eu vou compartilhar com vocês agora o livro de vocês, para a gente estar falando mais um pouquinho dessa arte visual dos indígenas. No caso, agora seria dos cadivéus. O que seriam os cadivéus? Eles são um grupo indígena brasileiro que habita o lado oeste do Rio Miranda, da fronteira de Mato Grosso do Sul com o Paraguai. Eles são famosos por cavalgar e são conhecidos como índios cavaleiros, tradicionalmente considerados um povo corajoso e guerreiro, por isso que são os índios cavaleiros. Vocês podem ver que a arte, que as pinturas deles estão presentes até nos animais. E entre essas manifestações artísticas produzidas pelos cadivéus e que têm essa característica de traçados e de linhas, destacam suas pinturas corporais precisas, feitas de uma tinta obtida de suco de genipapo. No caso, são tintas naturais misturados com pó de carvão. São cores naturais. As mulheres são responsáveis pelos traços, pelos rostos, pelos traços dos rostos, dos corpos de toda a aldeia, feito com uma fina, leve lasca de madeira também. Então, todo material natural para que eles possam pintar os seus corpos e os seus animais também. Nos motivos das pinturas, no quais, assim, os motivos eu digo, as pinturas, elas são pinturas com linhas, como eu já havia dito, linhas curvas, espirais, são linhas com formas geométricas, são cruzes também, losangos, muitas vezes também acontecem os pontilhados. São grafismos, no caso também, grafismos simétricos, que resultam em tipo de desenho bem original e único com características indígenas. No passado, as pinturas corporais dos cativéus foram utilizadas para marcar a organização social desse povo. No caso, aquele povo que era mais nobre eram pintados de uma forma, os guerreiros eram pintados de outra, e os cativos eram pintados de outro. O cativo que eu digo da população. Atualmente, elas são apenas uma forma de manutenção da cultura tradicional. Eles não querem perder esse tipo de cultura e também querem valorizar a sua cultura. É aquilo que eu já disse para vocês. Os indígenas atuais não são iguais aos indígenas lá da época do descobrimento do Brasil, mas ainda se tem uma cultura proveniente deles. Então, eles querem manter esse tipo de cultura, assim como os nordestinos, eles têm as comidas típicas, têm as danças, os indígenas também querem valorizar o seu jeito, a sua cultura, assim como outras manifestações artísticas que esses indígenas produzem, não só as pinturas, mas também o que? Cestarias, vasos, entre outros tipos, né? Um exemplo das pinturas feitas um exemplo são as pinturas feitas em carcaças de animais, também realizadas apenas por mulheres. Então, eles também fazem diversos tipos de pinturas. Olha aqui. Carcaça que eu digo, gente, é o couro de um animal, tá?
o couro é retirado do animal e é feita as pinturas. É como se o couro do animal virasse um tecido ou uma tela para ele estar fazendo esse tipo de pintura. E aqui nós temos uma pintura em peças de cerâmica também. E aqui nós temos uma atividade proposta para a gente estar fazendo um pigmento natural, uma tinta de pigmento natural. Mas no caso, se seria em sala de aula, que posteriormente, quando voltarmos, nós vamos fazer esse experimento. Mas a atividade proposta que eu peço para vocês, vocês podem fazer em casa, é essa atividade aqui da página 47. Vocês vão usar ou tinta, ou canetinha, ou lápis de cor, e vai produzir, aqui vocês não vão produzir a partir, que a atividade fala que é para produzir uma pintura Cadivel a partir do pigmento que vocês fizeram. Vocês não vão produzir a partir do pigmento que vocês fizeram. Vocês vão produzir dos materiais que vocês têm, tá? Vocês vão usar essa tela, vocês vão fazer essa tela aqui, como se fosse uma tela de medida mesmo. Aqui tem como fazer, tem as orientações de como tá fazendo, usando a régua, lápis preto, entre outros. No caderno, vocês vão usar a folha, é a folha inteira do caderno, aqui tá falando que é cartolina, mas não, é a folha inteira. Vocês vão fazer essa malha, esse desenho dessa malha, e vai fazer vocês vão reproduzir um desses desenhos aqui. Vocês vão usar os quadradinhos para reproduzir. A base do desenho, tá, gente, são os quadradinhos. Olha lá, no 2F tem só um traço. Vocês vão vir aqui no 2F, fazer só um traço. A mesma coisa, ó, um C. Vem aqui num C, faz só um tracinho. Assim, por isso, assim vocês vão formando o desenho, vão copiando esse desenho aqui. A malha é feita para isso. Essa malha com quadradinhos, com as medidas certas, olha lá, quadradinhos deve ter 2 centímetros cada um. Então, por isso que vai dar certo a folha do caderno, tá? Então, depois de vocês terem desenhado, vocês podem passar a canetinha por cima ou um lápis de cor por cima para a figura ficar mais evidenciada, com cores, né? E também essas questões dos indígenas, eles estão na nossa sociedade, dentre eles da educação física. Muitas essas realizações de festas, de corridas, igual aquela corrida de revezamento de toras pesadas, de Buriti, dos Chavantes, o ritual dos Danoré, eles têm um cunho dentro da educação física, é uma modalidade de jogos também. Olha lá, outras modalidades de jogos, além dessas pinturas também, né? Arremesso de lança, que está nas Olimpíadas hoje em dia, arco e flecha também, cabo de força, canoagem, Olimpíadas, teve origem dentro dos indígenas, na cultura indígena, por isso que se tem de valorizar a cultura indígena. A corrida aqui que eu falei para vocês de tora, a natação é de origem indígena também. Os jogos ocidentais, que hoje não é de origem indígena, mas que os indígenas eles fazem também. Nas aldeias deles eles jogam futebol também. E que outras modalidades dentro da educação física que estão mencionadas, explicando como que cada um é feito. E aqui, aquela que todos nós já sabemos, que nós estudamos desde pequeno, lá desde o primeiro aninho, que a peteca, quando se fala em brinquedos indígenas, se lembra de peteca também, né? E que é um jogo, uma modalidade dentro da educação física, né? Gente, para finalizar com vocês essas questões dos povos indígenas e focar nessa valorização e nesses componentes que eles trouxeram para nossa sociedade, eu quero que terminamos agora com esse capítulo sobre os indígenas, sobre essa cultura indígena, dentro de um vídeo, para que nós podemos refletir, para que nós podemos pensar melhor sobre esse tipo de cultura. E para a próxima aula, nós vamos passar para outro conteúdo que não enfatiza os indígenas, que é uma mudança bem brusca, mas que
também se fala de ambientalmente, se fala de questões ambientais, que é a arte e o impacto socioambiental, o que os artistas eles fazem para estarem melhorando e trabalhando a sustentabilidade na nossa sociedade. Agora vamos lá ao vídeo para a gente finalizar nosso conteúdo. Eu vou contar. Quando me chamar cunha, tanto eu vou contar. Todo dia era dia de índio. Todo dia era dia de índio. Cunhatã, Cunhatã, Curumim. Antes que o homem aqui chegasse, as terras brasileiras eram habitadas e amadas por mais de 3 milhões de índios, proprietários felizes da terra Brasilis. Pois todo dia era dia de índio, todo dia era dia de índio. Mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Amantes da natureza, eles são incapazes, com certeza, de maltratar uma fêmea ou de poluir o rio e o mar, preservando o equilíbrio ecológico da terra, fauna e flora. Pois em sua glória o índio era o exemplo puro e perfeito, próximo da harmonia, da fraternidade, da alegria de viver, da alegria de viver. E no entanto hoje, seu canto triste é o lamento de uma raça que já foi muito feliz, pois antigamente todo dia era dia de índio, todo dia era dia de índio. Cunhatã, Cunhatã, Curumim. Antes que o homem aqui chegasse, as terras brasileiras eram habitadas e amadas por mais de 3 milhões de índios, propriedades felizes da terra Brasilis. Pois todo dia era dia de índio, todo dia era dia de índio. Mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Mas agora ele só tem o dia 19 de abril. Amantes da natureza, eles são incapazes, com certeza, de maltratar uma fêmea ou de poluir o rio e o mar, preservando o equilíbrio ecológico da terra, fauna e... Então, pessoal, finalizando o nosso conteúdo sobre a cultura indígena, espero vocês nas nossas próximas lives também, e um grande beijo e tchau, tchau!